O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciões do povo: E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao encontro ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e prostitutas os precederão no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, amados irmãos e irmãs, com as palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos santos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse início desse mês das missões, o Senhor nos faz um convite a uma mudança de mentalidade, a uma metanoia, a uma conversão. E é exatamente nessa mesma linha que segue a liturgia de hoje. A primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, questiona aquilo que as pessoas questionavam Deus, como se a conduta, se a justiça, aquilo que Deus permite ou a vontade divina não fosse correta. E aí então ele diz: por acaso a minha conduta que não é correta, ou é a vossa conduta que não é correta? Não é justo que aquele que de uma certa forma ali pegou acaba tendo as consequências exatamente do seu próprio pecado? Porque se acreditava naquele tempo, vivendo o contexto do exílio da Babilônia, que aqueles que estavam exilados estavam pagando pelos outros. Nós somos inocentes, nós não fizemos nada, nós não fizemos nada de errado. Deus, na verdade, está ali descontando em nós o preço dos outros. Isso não é verdade. Por isso que tem até um versículo desse mesmo capítulo que diz, o provérbio popular: os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes engotados. Ou seja, nós estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. Havia um provérbio que dizia exatamente isso, e eles usavam disso para dizer: nós não fizemos nada. Amados, na verdade, resumindo, seria mais ou menos comparado ao fato de que as pessoas acostumaram a não admitir suas próprias culpas e jogar a sua culpa nas costas dos outros. Quando nós fazemos isso, é o princípio para que nós possamos não nos converter, porque o princípio da conversão começa com admitir a própria culpa. Quem não admite a própria culpa nunca se converte, nunca muda de vida. E é por esse motivo que a palavra de Deus está nos chamando a atenção exatamente para isso. Pois bem, quando nós olhamos, só que por outro lado, havíamos esquecido, nessa mesma passagem tinha uma coisa muito linda, que diz o seguinte: arrependendo-se dos seus pecados, ou seja, aquele que é ímpio, com certeza viverá e não morrerá. Ou seja, ele pode ter vivido uma vida errada, mas se ele se arrependeu, se ele mudou de vida, Deus é misericordioso, compassivo, para dar oportunidade para essa pessoa. Isso é errado? Não. Deus está nos mostrando
porque Ele é misericordioso, compassivo, rico em misericórdia, pronto para perdoar, desde que você esteja arrependido. Pois bem, quando nós olhamos para a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, ele nos mostra aquilo que deveria ser, na verdade, para nós, como disse semana anterior, o grande pagamento de trabalhar na vinha, de trabalhar para o Senhor, de ser servo do Senhor, de estar ali em prontidão para fazer a vontade divina. Olha o que ele diz: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento mútuo no seu amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, ou seja, tudo isso faz parte do trabalhar na vida para o Senhor. É o consolo, é o pagamento, aquilo que é mais importante. E por isso São Paulo diz: aspirai essas coisas. Você não deveria trabalhar na vida do Senhor por vanglória ou por inveja. A gente pode pensar assim: graças a Deus que para nós, no nosso meio, isso não existe. De jeito nenhum, isso não acontece conosco. Infelizmente, amados, não é assim. Por isso São Paulo chama a atenção. Se isso não acontecesse no meio da comunidade que ele estava exortando, jamais ele falaria isso. Isso infelizmente acontece no nosso meio também. Muitos trabalham sim na vida do Senhor, estão ali, entre aspas, buscando fazer a vontade de Deus. Nós somos muitas vezes padres, somos religiosos, somos pessoas que ali trabalham pastorais, são pessoas que estão ali fazendo aquilo que muitas vezes Deus nos pediu. Mas, no entanto, a parábola hoje vai falar muito bem isso. São aqueles que deram sim a Deus, mas não fizeram nada depois disso. Achou que bastava, basta eu fazer isso, basta simplesmente eu ser filho de Deus, está ótimo, não preciso fazer mais nada. Aí, então, nós deixamos de aspirar aquilo que é mais importante, é mais adequado. Por isso que o próprio São Paulo vai dizer para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai as coisas do alto, aspirai as coisas do alto, que são mais importantes. Amados, se a pessoa vive essa vida aspirando as coisas do alto, ela vai morar no reino dos céus, ela vai entrar no reino dos céus. Se ela vive essa vida, mesmo dizendo sim a Deus, mas no entanto aspirando as coisas deste mundo, desculpa, mas infelizmente nós vamos ali colher na nossa vida a corrupção e não a vida eterna, porque buscamos em primeiro lugar as coisas da carne, buscamos em primeiro lugar as coisas que nos satisfazem e não a vontade de Deus. Por isso São Paulo chama a atenção: aspirai essas coisas, desejai de todo o coração, e volta a dizer de novo, a consolação na vida em Cristo, o alento do seu amor, a comunhão no Espírito. Tudo isso é exatamente o que mais deve ser importante para nós, o que deve aspirar, o que deve nos mover, o que deve nos impulsionar para fazer a vontade de Deus. Não a inveja, não a ganância, não exatamente a questão da vanglória, não fazer isso por disputa, para ver quem que é melhor, quem sabe mais. Inclusive, amados, todos nós, na verdade, precisamos uns dos outros. Ninguém é pleno potencial, ninguém necessariamente ali é onipotente. Deus é onipotente, todos nós precisamos dele, precisamos uns dos outros. Pois bem, falei tudo isso para chegarmos no Santo Evangelho de hoje, que ele diz, no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conta uma parábola, e nessa parábola ele então começa a falar com os fariseus, doutores da lei, os chefes do povo. Por quê? Porque esses necessariamente disseram sim a Deus, ou cresceram num berço religioso, mas, no entanto, não estavam fazendo nada para agradar a Deus. Agradavam a si mesmos. Existe uma passagem no Antigo Testamento que diz o seguinte: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Ou seja, cuida só do que é seu. Em São Paulo ele diz isso também na carta, cuidando cada um não somente daquilo que é seu, mas daquilo que também é do outro. Não por fofoca, é lógico, né? Mas cuidar daquilo que é do outro no sentido de também ter zelo pela outra pessoa. Deus te colocou na vida do outro
de algo também, ajudar na medida do possível, rezar pelas pessoas. Quanto que nós, quando nos unimos à oração, Deus age poderosamente, não deixar desamparadas as pessoas que Deus confiou a nós, ou seja, não cuidar somente de si. Pois bem, Jesus então conta essa parábola para esses, dizendo: olha, havia 2 irmãos. Aqui já há algo que, de uma certa forma, para os judeus existe algo contraditório, porque para os judeus não existem 2 descendentes de Abraão, existe um só. Para os judeus só existem aqueles que são o único filho de Deus mesmo, deles. E é por esse motivo que então Jesus agora coloca 2, para dizer que existem outros que se converterão e voltarão o seu coração para Deus, e que, pior ainda nessa parábola, suplantarão, vão passar à frente do mais velho. Pois bem, aqui então ele conta essa parábola dizendo que tem 2 filhos. O primeiro, ele disse para ele: olha, vai trabalhar na minha vinha. Só que olha que coisa interessante, o primeiro aqui Jesus começa porque, de uma certa forma, ele está querendo dizer, na verdade, que ele chama todos para trabalhar na sua vinha, tanto aqueles que vieram primeiro como aqueles que vieram depois. E ele começa por aquele que veio depois. Ele falou com um dos filhos: vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: não vou. Amados, às vezes existem pessoas que vivem a vida inteira batendo cabeça longe de Deus, e a gente acha assim: não, essa pessoa não é digna, como pode essa pessoa viver assim? Só que em determinado momento da vida dela acontece aquilo que vai dizer um termo grego nesse texto bíblico, que diz metamelonai, que significa ele ali repensou, que vem do mesmo termo grego de metanoia, mudança de mentalidade. Aquela pessoa pensou bem, refletiu e viu que na verdade a conduta dela não estava correta, mudou de opinião e foi trabalhar na vida. E aí Jesus agora se dirige diretamente aos chefes, os fariseus, doutores da lei, os chefes do povo. Veio o outro filho e o pai fez o mesmo convite: vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: sim, Senhor. Foi até respeitoso: sim, Senhor, estou pronto, olha, pode ir lá que eu vou estar lá. E não foi. É igual aquelas pessoas assim, que você está fazendo uma mudança de casa, aquele amigão teu ou parente, você diz: olha, vai me ajudar na mudança, eu vou deixar, está horário, eu vou estar mais cedo, meia hora antes eu estou lá. A hora que você chega lá, você tem que carregar sozinho, a pessoa não aparece. Ele falou sim, mas depois se arrependeu e disse: ah, não, vou perder meu final de semana, não vou fazer isso não. Amados, Jesus está querendo dizer para cada um de nós: não basta simplesmente dizermos sim, eu vou rezar, mas não rezar nada. Não basta dizermos sim, Senhor. Por isso que Jesus em outro momento disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta ser padre, não basta ser bispo, não basta ser filho de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Aqui está a grande diferença. E é por esse motivo que nosso sim, ele tem que se transformar em atitude. Nosso sim tem que se transformar em prática verdadeira. Nosso sim tem que se transformar exatamente em mudança de vida. Senão não adianta nada. Senão vai ser uma coisa exterior, da boca para fora. E é por esse motivo que Jesus ele conta essa palavra para dizer: olha, é necessário que aconteça na nossa vida essa mudança de opinião, essa metanoia, para que depois nós possamos chegar a uma verdadeira metanoia, que é a transformação, a mudança e conversão verdadeira. Mas primeiro nós temos que mudar a nossa opinião, e a gente não quer mudar a nossa opinião. A gente acha que a gente está certo, ainda quer brigar com Deus ainda. A gente quer provar para Deus que a gente está certo, que Deus está errado, como diz a primeira leitura de hoje. Amados, e é por esse motivo que Jesus então, quando esses, e olha que coisa interessante, Jesus está querendo fazer com que esses possam cair em si. Por isso que ele então conta essa parábola,
e joga para eles perguntando: quem fez a vontade de Deus? O primeiro filho que disse não, mas depois repensou e disse sim, ou o segundo filho que disse sim, Senhor, foi respeitoso com o pai. Se for analisar, na verdade, o primeiro filho foi até desrespeitoso com o pai. Não vou, Senhor, quem vai me obrigar a ir lá? Quem vai fazer com que eu vou? Não vou, não sou obrigado a ir. E no entanto, ele repensou e foi. Ou aquele que disse sim, Senhor, mas virou as costas, não. Aí eles disseram: foi o primeiro. Pela boca deles, ali, Jesus fez com que eles admitissem que eles estão errados. Assim como na parábola, e eu convido vocês a lerem ali o livro de Josué, fala a respeito exatamente da história do rei Davi, do momento em que, do profeta Samuel, em que o rei Davi ali cai em si com o seu pecado. Mas como foi que o rei Davi conseguiu perceber que ele estava errado? Que até então ele foi de pecado em pecado, achando que ele estava correto. Ele foi fazendo um pecado para justificar o outro, e por fim, na verdade, ele achava que ele estava bem na vida. Por quê? Porque ele pegou ali, a mulher do seu soldado Urias, engravidou a mulher do seu soldado. Depois, para cobertar essa situação, mandou matar o seu soldado. E depois, então, ele assumiu, coitadinha da viúva grávida, no seu palácio, para mostrar que era um rei bom, maravilhoso e misericordioso. Só que o Deus vê todas as coisas. E é por esse motivo que então veio o profeta e disse para ele. O profeta não poderia chegar diante do rei e simplesmente apontar o pecado dele, não iria admitir. Mas ele chegou diante do rei e começou a contar uma parábola. E ali então ele disse: havia um homem que havia muitas ovelhas. Só que ele, não querendo dispor das suas ovelhas, ele olhou para o vizinho que tinha uma única ovelha, que amava, que dormia até com essa ovelha no seu peito. Tinha um carinho especial por essa única ovelha que ele tinha. E aí aproveitou a hora que essa pessoa saiu do seu vizinho, foi lá, pegou a ovelha e matou a ovelha do vizinho para servir para as visitas que estavam na casa dele. Aí o rei Davi se levantou e disse: quem é esse homem? Ele merece a morte. Aí então o profeta virou para ele e disse: pois bem, esse homem é você mesmo. Você que, tendo uma aranha a teu dispor, foi lá e pegou a mulher do teu soldado, a mulher que ele amava. E amados, nesse momento, ao contrário exatamente, infelizmente, dos fariseus, doutores da lei, que não caíram em si, o rei Davi caiu em si, se arrependeu, pediu perdão a Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou o pecado dele. E olha que coisa linda, repete comigo: todo perdão, por meio da misericórdia de Deus, dá como fruto conversões. Ou seja, amados, quando Deus entra na história de uma pessoa, por pior que seja a vida que ela viveu antes, mas ela tomou a decisão, ela disse não a Deus a vida inteira. Só que no entanto ela tomou uma decisão na sua vida de mudar de vida, ela tomou uma decisão verdadeira no coração e começou a viver atitudes de mudança de vida verdadeira. Desse pecado do rei Davi surgiu, exatamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o Salmo 50. Amados, quantas pessoas se converteram rezando e lendo o Salmo 50? Ou seja, olha os frutos que tem, frutos de verdadeira conversão. É por isso que João Batista, quando ele pregava, ele disse: olha, até das pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, dar frutos de verdadeira conversão. Não adianta nada, o machado já está na raiz das árvores, é necessário que você se converta, é urgente isso, não podemos deixar para depois, temos que começar por essa metanoia, que é exatamente mudar a nossa opinião, achando que nós estávamos certos, e começar a refletir, perceber o
errados em muitas coisas, para nos arrependermos e depois então buscarmos e dar passos de verdadeira conversão na nossa vida. Todos nós, desde aquele que está chegando agora ou de uma certa forma está buscando a Deus agora, até aqueles que de uma certa forma estão numa caminhada mais longa e mais maduros exatamente na fé, todos nós precisamos de conversão, de mudança de mentalidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.